Olá, ouvintes! Estamos começando mais um InfluCast nos principais agregadores de podcast e também no canal do YouTube da RS Bloggers. Esse é o 11º episódio da nossa temporada sobre direito digital e para quem quiser acompanhar todos os nossos conteúdos e temporadas, acesse o nosso site influcast.com.br. E você também pode nos encontrar no Instagram, no @escuteinflucast. Agora, para quem tá chegando aqui caindo de paraquedas e ainda não nos conhece, eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital e comigo apresentando semanalmente, religiosamente desde o ano passado, Andressa Grifante, que é jornalista e empresária da RS Bloggers. Tudo bem, Andressa? Tudo certo. Bora para mais um episódio, então. Hoje a gente tem uma terceira integrante, a nossa convidada e tua colega de profissão, né, Léo? A Alessandra Escolto, que estuda sobre responsabilidade civil na imprensa e ela vai nos ajudar a debater esse tema hoje, então. Seja bem-vinda, Alessandra. Oi, Léo. Oi, Andressa. Tudo bem? Tudo Tudo certo. certo. Que bom que tu aceitou aí nosso convite. E, bom, como eu mencionei antes, né, para a gente já entrar no nosso tema, que vai girar em torno do assunto responsabilidade civil da imprensa. De certa forma, é uma sequência de um outro episódio dessa mesma temporada, em que a gente falou sobre direito de esquecimento, né, com a advogada Marília Vitola. Naquele episódio, a gente questionou muito até que ponto o interesse público por uma notícia e a sua importância como registro histórico pode se sobrepor ao direito individual. Principalmente quando esse indivíduo sofre, né, às vezes por anos, as consequências de determinada notícia. Dentro desse cenário, o turning point, assim, ou o fator decisivo, né, para essa discussão e para o próprio surgimento do direito ao esquecimento foi a internet, né, o advento da internet. Hoje, falar de imprensa é falar também de plataformas, de cliques, de mecanismos de buscas, de redes sociais. A imprensa hoje ela praticamente não existe ou não se sustentaria, né, sem a internet. Então, não está dissociada, né, da internet. E aí, feita essa introdução, eu queria, Ali, passar a bola para ti. Primeiro perguntando sobre a tua trajetória profissional, né, o teu estudo, e por que a decisão de buscar essa especialização, né, nesse tema específico de responsabilidade civil da imprensa. Qual a relevância de estudar isso? Bom, Andressa, assim, a minha trajetória profissional, né, eu advogo há mais 7 anos, né, mas esse interesse sobre esse tema, ele começou já na academia, né, então, como eu tenho contato com muitos jornalistas, né, inclusive sou casada com uma, né? Então, tenho conhecimento, eu converso com muitos jornalistas e conhecendo um pouco a profissão, começou a me despertar essa curiosidade, né? De saber como é que se dá a questão da imprensa, porque tem todo esse poder, na verdade, né? De divulgar informações, de publicizar fatos. Então, começou a me dar essa curiosidade, né? De como é que o direito analisa essas questões, de qual é o limite da imprensa, se pode falar qualquer coisa, sabe? Então, eu comecei a me questionar muito sobre isso, acompanhando a trajetória de alguns jornalistas, né? Tu é uma, né? Que eu já conheço há 10 anos, então a gente vai acompanhando, então começou a dar interesse e comecei a estudar sobre isso, né? Então eu estudei isso tanto na graduação, né, que foi meu trabalho de conclusão, e mantive isso na especialização de responsabilidade civil também, continuei abordando esse tema, porque, claro, como a gente falou, né, é uma coisa muito viva, né? A gente tinha as formas de imprensa lá com a televisão, com o rádio, com o jornal impresso, depois veio o jornal via web e agora as redes sociais, né? Então cada vez a imprensa vai se multiplicando as formas de divulgação e a gente precisa estar acompanhando como essas divulgações ocorrem, né? Eu acho que realmente dizem, né, Andressa, parafraseando o que tu falou, que a menina internet, ela chegou pra ficar, né? Eu acho que é um negócio que vai durar, não sei, não sei. E também, né, na mesma esteira, a imprensa não vive sem a internet atualmente, né? Mas além disso, o próprio comportamento social e o consumo das notícias mudou muito, e a gente tem acompanhado isso, né? E o indivíduo hoje com o celular na mão é considerado imprensa, né? As pessoas com o celular na mão fazem uma cobertura que antes talvez era uma redação inteira que tinha que fazer, apuração de fatos, verificação, e ligações, cartas, e depois e-mail e fax, né? Lembra? Passava fax, esperava, guardava o canhotinho, é uma loucura.
Então, hoje tu tem uma pessoa com o celular na mão sendo imprensa, considerado imprensa, com crachá de imprensa, com acessos de imprensa, né? E produz conteúdo e dissemina nas suas redes. E às vezes tem pessoas com um celular na mão que alcançam mais do que um jornal tradicional que está na internet. Eu conheço pessoas que têm um alcance orgânico e elas conseguem chegar e conversar com muito mais gente do que o Jornal do Comércio, por exemplo, né, em alcance de pessoas com outros jornais, enfim, o Pioneiro de Caxias do Sul, né, são outros jornais que não têm e nunca terão, provavelmente, o mesmo alcance, porque os públicos são diferentes e tudo mais, mas a gente está falando em alcance aqui, né? Então, hoje as pessoas são consideradas por muitos, então, como leigos, membros de imprensa, inclusive porque nós tivemos há algum tempo a queda da necessidade da graduação em jornalismo para ser considerado jornalista, o que não faz muito sentido para mim, mas a gente deixa isso para uma outra conversa. Então, para a gente começar do começo, para pesquisar sobre a responsabilidade civil da imprensa, a gente talvez precise antes dar um passinho para trás e conceituar de fato o que é imprensa atualmente. Porque se a gente considerar a imprensa somente os grandes e tradicionais veículos de comunicação, então quer dizer que a responsabilidade recai só sobre eles? E aqueles blogs que muitas vezes são disseminadores de fake news, né? E alguns youtubers também que adoram proliferar notícias falsas, desinformação e propagam isso com um alcance e uma eficácia muito maior do que a mídia tradicional, né? Esses caras sairiam ilesos, talvez? Alessandra, então, a minha pergunta é pra ti. Vamos metralhar a convidada, né, Andressa? Minha pergunta é pra ti. Como tu percebe esse cenário nos teus estudos? O que tu considera imprensa? Qual a análise que tu faz quando tu lê uma notícia para identificar se ela é fruto de um trabalho jornalístico ou não? Assim, né, a questão da imprensa, a gente sempre tem que olhar a atividade fim, né, daquele veículo de comunicação. Então, a gente tem que analisar se aquela informação, ela vem de uma pessoa que tem atividade fim de realmente noticiar, de reportar, ou se é um fato esporádico que ela ocasionou, né, como a gente falou, né, hoje qualquer um com celular pode noticiar qualquer fato, né. Então, por exemplo, eu tenho minha rede social pessoal, tô andando na rua, tem um acidente de carro ali, e eu começo a filmar e publico aquilo, né, como se fosse um fato. Mas eu não sou imprensa, porque a minha atividade fim, ela não é essa, né, a minha rede social, ela é pessoal, né, e diferente daquelas pessoas que, na verdade, historicamente vivem disso, tem isso como uma profissão ou como um fato, né. E também, aliada à tua pergunta sobre aquela questão a imprensa são os grandes veículos ou não, a gente não pode ter dessa forma, até porque tem um enunciado do STF que fala, né, que qualquer responsabilidade civil que seja gerado por um meio de comunicação, você pode tanto pleitear contra o veículo de comunicação ou contra a pessoa que escreveu aquela matéria, né? Então, assim, elenca. Então, mesmo que seja um jornalista vinculado a alguma empresa, você pode processar tanto a empresa, né, ou empregadora, quanto o jornalista, mas também o jornalista por si só, né, como uma pessoa individual, mas que tem essa função, né, de divulgação de informações. Então, a gente tem muito esse cuidado, porque, claro, hoje com rede social, internet, é tudo muito misturado, né? Então, como a gente falou, a lei de imprensa caiu em 2009, então a gente já não tem tantas limitações, né, que a gente tinha antes. Por um lado, foi muito bom, né, porque uma lei que fala de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né, promulgada durante a ditadura, não tem nada a ver, mas também deixou vários buracos, assim, né, quanto a essa profissão, que é muito importante, né, esse eixo muito importante para a sociedade, que é a questão da graduação para jornalistas e também essa questão de que tu define como imprensa ou não, né? Mas é como, né, a gente sabe, né? A sociedade caminha muito rápido, o tempo do judiciário e do legislativo com certeza não é igual, então até a gente entender que precisa talvez de uma legislação que trabalhe mais e limite mais as questões de redes sociais, né? Principalmente para esses casos, ainda vai demorar bastante. Eu nunca vou esquecer que 2009 foi o ano que eu me formei. Eu me formei quando caiu a exigência do diploma. Ficou assim, foi um simbolismo praticamente assim para a gente, a nossa turma se formando. E como vocês falaram, né, as pessoas hoje com um celular na mão são consideradas imprensa, fonte de informação e de desinformação também, né, que é outro ponto crítico. Então,
elas não deveriam sair ilesas dessa responsabilidade civil, né? Porque no momento que elas ganham esse alcance, e hoje a gente sabe que muita gente, muitos influenciadores, né, que a gente considera esses formadores de opinião, eles têm essa voz que às vezes é mais potente que o próprio veículo em que eles trabalham, no caso daqueles que trabalham dentro de um veículo, né? Como a Alessandra pontuou. E num outro episódio, né, Léo, a gente até já comentou dessa questão, acho que foi no de cancelamentos ou de fake news, que esses colunistas muitas vezes emitem as suas opiniões e o veículo ele já deixa lá um asterisco, né, de que a opinião é somente Não do colunista, representa. não representa a opinião do veículo. Então, nesses casos, se eles falarem qualquer coisa lá, enfim, que ofenda alguém, por exemplo, ou uma fake news, quem vai responder vão ser eles, né? Uhum. Mas seguindo, então, para a nossa pauta, Posso só, claro, posso só complementar, assim, né? Com certeza. Porque é muita pergunta, fiquei nervosa, não respondi. Não, mas Não, mas assim, né, já abordando a questão da impunidade, né, que vocês até mencionaram, da questão da diferença de imprensa ou não, a impunidade não existe, né, teoricamente, não tem como a gente deixar impune, né. A única diferença são, na verdade, as formas da punição. Então, quando a gente tem um particular ali, né, quando a pessoa vai reclamar sobre uma informação errada contra um particular, que não é um veículo de imprensa, a gente vai ter ali a questão dos institutos da responsabilidade civil, né, os danos como moral e dano material que a pessoa possa exigir contra numa ação judicial. Quando a gente tem o veículo de imprensa, né, ou os jornalistas já que tem essa finalidade de informar e a gente tem essa mesma reclamação, a gente continua mantendo o dano moral e dano material. A diferença é que a gente também tem outras formas, como, na verdade, o direito de retratação, né, e o direito de resposta, que também estava na lei de imprensa, caiu, mas em 2015 teve uma lei sancionada apenas tratando sobre a questão do direito de resposta. Então, tu tem outras formas também, né, de questionar essa questão, né, da impunidade que ficaria por uma lesão da imprensa. E daí dá para a gente levantar também outra questão que é o quanto a retratação ela não é feita na mesma proporção da notícia, né? Então, se eu noticiar que a Alessandra é acusada de tal coisa e depois a Alessandra é absolvida, eu vou lá e me retrato com uma notinha que grande parte do público não dá bola. Então, que é uma coisa que a gente também já debateu meio por cima, assim, no direito ao esquecimento, né? No episódio sobre o direito ao esquecimento. Teu ataque já produziu efeitos, né? Isso é a parte cruel, né? Tu já fez o estrago que tu precisava. A retratação é consequência. Na verdade, a retratação acaba sendo uma formalidade, né, que a pessoa, que a vítima vai pedir, né, mas porque tu sabe que não vai ser na proporção. Às vezes tem uma notícia de 2, 3 páginas, um post enorme falando alguma coisa, e quando a pessoa tem uma retratação, às vezes no jornal é do lado do obituário ali, 2 linhas. Ou vacilei. Sabe? É uma coisa assim, ups, erramos, Né? sabe? E segue a vida. Então, por isso que muitas vezes acaba as indenizações ficando muito vinculadas tão somente na questão do dano moral e material, que é o que talvez traga um pouco de reparação para a vítima, né? Porque a gente não consegue em retratação ou direito de resposta o mesmo reparo, né? E aí a gente pode conectar com a importância da internet, com a presença, né, da internet. Se eu vou, nesse exemplo que eu dei aí da Alessandra acusada, se eu vou, anos depois, jogar o nome da Alessandra no Google, não vai aparecer na primeira página a notinha da retratação. Vai aparecer a notícia amplamente divulgada e compartilhada, que, no fim, foi uma notícia que se mostrou depois errada, equivocada, né? É isso aí. Então, essa é a grande questão também, né, dos algoritmos e dessas plataformas de ranqueamento, porque hoje em dia, como a gente falou também no episódio anterior, que o Léo deixou bem claro, assim, antigamente, poxa, a rádio errava, o jornal errava, ficava, né, caía mesmo no esquecimento, né, ficava lá num jornal antigo de anos e anos atrás e hoje em dia a gente consegue resgatar essas notícias de uma forma muito fácil jogando num site, em questão de minutos. Eu não consigo, mesmo depois do episódio, da repercussão que teve, das pessoas que conversaram comigo depois, eu ainda não consegui que alguém me explicasse de uma forma compreensível ou, enfim, aceitável
qual é o ganho jornalístico que tem a manutenção de uma notícia, de uma informação, de algo publicado num site, num veículo, que tenha apenas o condão, ou a intenção, o interesse de reestigmatizar uma vítima, por exemplo. A gente teve uma situação, a pessoa, a vítima, tem o nome constando lá, não se sabe quem é o autor nunca apareceu, né? Nunca foi processado nem julgado, mas o nome da vítima tá lá. Então, para sempre, ela vai estar vinculada àquela notícia, sendo reestigmatizada. E eu continuo sem entender qual é o grande ganho jornalístico, ou ganho histórico, ou, enfim, o nome que tu quiser dar pra isso, pra manutenção de uma situação dessa. Eu não consigo compreender, eu não consigo acomodar na minha cabeça. E aí, situando também, a gente está gravando isso dia 5 de fevereiro de 2021, e ontem à noite o Jornal Nacional veiculou uma matéria sobre direito ao esquecimento, e eles estão, enfim, tá passando por um julgamento, eu não sei falar dessas coisas, é vocês que sabem, né? Tá lá no STF, um negócio sendo julgado, a Globo tá no meio. É isso aí. É isso aí. Disse tudo. É o que importa. E foi interessante, assim, para mim, acompanhando a matéria, observar como eles, já numa forma, numa narrativa deles, tentaram, através dessa matéria, já impor a benefício deles, claro, dizendo, né, levando a crer que decisões como essa, de tirar do ar um episódio, né, de um programa que nem existe mais, de trocentos anos atrás, que é o Linha Direta, seria uma forma de cercear a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e no final eles ainda pontuam, assim, de que essa decisão, né, que eles estão olhando com bastante atenção, vai servir de precedente para próximos casos, ou pode servir de precedente para próximos casos, ainda que tenha que ser analisado caso a caso, né? Então, a gente tá com essa bola, assim, sendo levantada, assim, tá quicando essa bola, e vamos ver para que lado vão chutar. Quarta-feira, né, dia 10, eles vão continuar o julgamento, né, e vão finalizar essa questão, e a gente vai ficar sabendo qual é o entendimento, né, o Toffoli, que é o relator, já deu, né, o parecer dele como contrário ao direito ao esquecimento, dizendo que entende que é realmente uma violação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e possível cerceamento da atividade da imprensa, né? Então, já dando a entender, ele já é contrário, então tem que ver o resto dos votantes para ver como é que vai ficar essa situação. Mas, que nem tu falou, né, a matéria já da Globo já vai para esse sentido, né, de cerceamento da liberdade de expressão, enfim, e quando se fala também muito da possibilidade de censura, né, quando você tem ali uma pessoa de forma administrativa ou judicial proibindo, né, ou atrapalhando a vinculação de uma matéria jornalística, né. Eu sei que me parece assim, ó, eu acho que esse pessoal aí da União Europeia, que é berço da nossa legislação, das nossas bases jurídicas, essa galera não sabe nada, né? Não sabe nada. Quem sabe mesmo é o repórter lá da Globo que falou que o direito de esquecimento é ruim. Eu acho que tem que mandar uma carta, ou o presidente tem que ligar pra União Europeia, liga lá, só senhora União Europeia, a senhora tá errada, tá errada. O direito de esquecimento é uma falácia, não deveria acontecer. Porque é uma violação da liberdade de expressão. Porque é muito importante manter o Linha Direta, jornalismo pinga-sangue no ar. Isso é fundamental. E nem tá mais no ar, né? Eu não Pois sei onde que eles Mas mantêm, querem no tirar. Globoplay, Deve mandar talvez. no Globoplay, num Ei, porcaria de viva. site do interior do inferno qualquer. E o que eu acho assim mais espantoso nessas situações assim de direito ao esquecimento, né, principalmente as que envolvem a Globo, na verdade não são questões envolvendo uma matéria que foi publicada a título informativo, né? Ah, teve a informação, saiu uma matéria de um caso que aconteceu assim. Na verdade é um programa que foi feito uma reconstituição daquele fato. Né? Então, assim, a notícia já tinha sido vinculada, então se trata de uma reconstituição do que aconteceu. Então, qual é realmente a necessidade daquele fato ainda ficar neste programa perpetuando por aí, sabe? Trazendo uma representação da vítima, porque na verdade tinha uma atriz ali representando a vítima, então imagina a família vendo, né? Esse caso que está sendo julgado foi um caso bem doloroso, assim, né?
porque foi um estupro com morte, enfim. Então, assim, imagina a vítima vendo uma atriz representando, assim, né, seu ente querido que faleceu durante uma tragédia. Então, qual é a necessidade? Não está querendo tirar do ar uma matéria ali que informou o fato pura e simplesmente. Não, está querendo trazer ali uma releitura do que aconteceu, sabe? Então, É o realmente, assim... Toffoli que tá correto, gente. A gente tá tudo errado. É o Toffoli tá certo, cara. Não Mas importa. antes da gente entrar aqui e começar a gravar, a gente vinha no nosso papo em off, né? Nos bastidores. E a Alessandra ia dizendo, eu queria que tu colocasse agora, que a gente está gravando, essa necessidade também, essa importância que aqui no Brasil se dá, especialmente, desses caras tomarem essas decisões que a gente não entende, numa busca por status, ou por ser notícia, ou por, né, daqui a pouco se mancomunarem ali com a Globo, estarem muito, não sei, mas eu queria que tu falasse um pouco dessa visão enfim, de advogados no geral, ou esse tipo de decisão e enfim, como tu pontuou antes, né? Não, na verdade, assim, o que a gente analisa quando vê esses casos, assim, né, que quando se trata da imprensa, né, como a gente já conversou, assim, a imprensa, ela, por muito é tida como um quarto poder, né, um contrapoder, então ela está sempre ali paralelo junto ao executivo, judiciário, legislativo, né, com a sua função, que ela é importante, ninguém nega isso, ela tem uma função muito importante, mas ela tem limitações, assim como o executivo, o judiciário, o legislativo tem essas limitações e tem que ter, né, todas as limitações. Então, às vezes a gente pensa assim que o judiciário ele vem muito a favor da imprensa, às vezes a gente tem que entender assim o porquê assim, né, das decisões serem nesse sentido, principalmente da questão do cerceamento e da atividade de censura, né, porque assim, a gente tem casos que realmente o judiciário vem e determina que não pode ser vinculado à notícia, enfim, mas quando a gente tem outros pontos que eles decidem favoravelmente para aquele veículo de comunicação, né? Então, às vezes a gente pensa assim, porque será, se daqui a pouco é a questão também da publicização que a imprensa traz em cima daquela notícia, daquela decisão, né? Porque sabe que tudo toma grandes proporções, então daqui a pouco você vincula ali a decisão de tal juiz ou de tal ministro, foi em tal sentido, contra a imprensa, a favor da imprensa, e cria todo na verdade, como eu posso dizer, um pensamento, né? Cria uma linha de pensamento ou crítica, né, para aquele juiz, então, que também pode, assim, trazer um estremecimento na relação, ou até na profissão do judiciário. Então, acho que fica meio, assim, gaguejando demais, né? Não. O O jornalismo. Léo tá pedindo palavra aí. Eu tava só fazendo uma inserçãozinha. Complementa. Eu ia pedir para tu complementar também e dizer o que tu acha. Nesse caso, sendo considerado o quarto poder, meu entendimento, meu ponto de vista, ele traz talvez uma mistura dos outros três poderes, porque ele é juiz, júri e executor. Quantas vezes nós vimos apuração de fatos na matéria, vindo com julgamento de valores, com condenação e com execução, né, e decapitação em praça pública, né? Tudo junto, Nós né? temos situações, enfim, que não cabem elencar nesse momento, mas muitas vezes o jornalismo ele sobrepõe ou ele aglomera umas questões de criação de leis, por exemplo, né, que são função do legislativo, né, com algumas questões judiciais também, onde eles forçam a partir de super coberturas e super publicizações de algumas questões, eles forçam o judiciário, impelem o judiciário a tomar decisões que não sejam antijurídicas, mas também que não sejam impopulares, né? Então, nós tivemos aí uma super cobertura do caso da Botkiss, tá? Trazendo o exemplo para cá. Ele foi inicialmente, depois se separou e o judiciário assumiu as rédeas de novo, mas inicialmente o caso foi investigado, condenado e julgado pela mídia, né? E a gente teve e os reflexos disso para com as pessoas é muito grande, tá? Independente, desvinculemos do caso da Kiss, tá? Vamos trazer para qualquer outro caso. Quantas vezes nós tivemos matérias mal colocadas, mal redigidas ou com títulos que tenham uma dubiedade, né, passível de uma interpretação errada pelo leitor. E aí a pessoa acredita que a Andressa realmente pratica bruxaria com crianças. E aí as pessoas tomam essa questão como verdade
E antes que o judiciário tenha tempo de efetivamente fazer qualquer coisa, o legislativo faça qualquer coisa, o executivo se manifeste, as pessoas estão lá na casa da Andressa com paus, pedras Uhum. e forcas, né? Então, cara, tem que tomar cuidado. Essa ideia do quarto poder, eu não, de forma alguma, eu defendo o cerceamento de liberdade, mas talvez o bom senso, sabe? Um bom senso ou uma Que tá limitação. faltando, né? Que tá faltando bastante. A Não, gente isso. vê crescer o cancelamento, né? E que é uma coisa que eu acho que saiu totalmente fora do nosso controle. E o tribunal já não é nem mais da imprensa, às vezes. O tribunal, às vezes, nem chega à imprensa. Já está decidido, já está julgado, já está condenado Pois pelo é. tribunal da internet. Pessoas comuns que já usaram esses seus meios, né? Que seriam perfis de rede social até então inofensivos, mas que a galera em massa utiliza para condenar outros, né? Então, É isso aí. é bastante triste de ver isso acontecer, inclusive. E quando tu dá um zoom out nessa situação, qual é o objetivo real, sabe? O que tá norteando essas decisões todas? É esse folkgeist, essa ideia do coletivo? Ou tem um interesse financeiro? Ou tem uma manipulação numa massa de manobra? O que tem por trás que eu não consigo enxergar o que tá, E às vezes tem sabe? mais de uma coisa por trás, Exato, né? exato. Nessa Bom, desinformação que disseminam. aí, momento Leonardo Pistola. Todo episódio tem um momento Leonardo Pistola. Mas, assim, deixar. A gente tem que analisar, assim, que realmente tem umas situações, assim, a imprensa realmente ela é super importante, né? Então a gente tem trabalhos com dever de cuidado muito, mas um dos deveres de cuidado da imprensa é extremamente importante exatamente para isso, né? Para a gente não estar vinculando notícias e matérias, assim, de forma equivocada, né? Mas, assim, também a gente tem que analisar que a questão, principalmente da internet, né? Fez com que o procedimento da imprensa, né, o ritmo da redação batesse de completamente diferente, né? De antes, quando tu tinha uma notícia que acontecia no começo do dia de hoje, que se analisava o dia inteiro e amanhã sairia no jornal, hoje com a internet, né? Então você tem Imediatismo, né? imediatismo. Então aquela notícia já começou na manhã de hoje, depois de tarde já teve um desdobramento, amanhã já vai ter outro 2, 3 desdobramentos. Então a notícia vem muito rápido e tem muitos autores até que falam isso, assim, né? Que às vezes a rapidez, né? Acaba atrapalhando a qualidade da informação. Então, porque antes tu tinha um dia inteiro para apurar os fatos, ver o que aconteceu para noticiar, hoje tu tem meia hora para fazer aquela matéria e acabar fazendo com que atrapalhe a qualidade da informação e que possa vir informações equivocadas ou que cause prejuízo a um terceiro, né? Porque o buscador indexa quem publica primeiro e não quem publica a informação mais acurada. Tem isso aí também. Mas tem uma outra coisa aqui, então, seguindo o que eu tinha pontuado, eu escutei recentemente de um cliente, assim, essa questão de que ele não sabe mais onde ele busca informação e onde investir o dinheiro dele também. Ele me disse, né, nessas palavras, antes era muito fácil, eu sabia que colocando X reais num anúncio no principal jornal era suficiente para o meu evento, né, aparecer, ser divulgado naquela cidade. Hoje, talvez esse mesmo valor seja melhor eu colocar num anúncio nas redes sociais. Então, assim, eu percebo como uma zona nebulosa para muitos profissionais e muitas áreas o que a gente vive atualmente, né? Então, assim, é difícil para o jornalista sério hoje em dia manter a sua credibilidade. Tá difícil para os grandes veículos se sustentarem sem ter que cortar boa parte dos recursos humanos deles e consequentemente, perder talentos e qualidade. E também está difícil para quem quer investir, para os patrocinadores, né? Eles não conseguem decidir, afinal, onde que eles colocam o dinheiro deles, no fim das contas. E deixa eu rolar aqui, que eu estava lendo o meu negócio. E ainda está difícil para função legislativa, né? Para conseguir, para os advogados, né? Para a classe profissional de vocês, conseguir acompanhar a tempo essas mudanças todas, né? Fiscalizar, criar leis, depois fiscalizar, então, e fazer valer, né? Essas leis todas. Então, eu jogo para vocês dois, Alessandra e Léo, quais os maiores desafios para os advogados, né, ao se depararem com essas questões de irresponsabilidade na imprensa atualmente? Assim, pelo que vocês vêm acompanhando, lendo, pela experiência de vocês, né? O que falta? Qual que é a grande questão? Assim, faltam leis ainda, falta punição, falta clareza nas determinações, falta apoio das plataformas de mídias sociais, ou falta tudo isso junto?
ou até se falta experiência dos advogados nesse tema. A gente está vendo, né, vocês dois estão debatendo, estudam isso, se, né, buscam estar por dentro, mas eu não sei como é a classe, como é a visão dos outros colegas de vocês. Por favor, a convidada. Ladies first. Bom, realmente a questão que tu falou, assim, das redações, né, a gente estava discutindo sobre isso, assim, né, da nova roupagem que tem, né, agora com a internet, então a gente tem ali, que nem vocês falaram, né, nós temos agora com o celular, então antes você precisava de um câmera, com um apoio, com um repórter, hoje para a internet você precisa só do repórter com o celular e já consegue vincular a matéria, então isso enxuga muito, né, a quantidade de jornalistas, né, e também, assim, as redações agora elas estão trabalhando uma batida bem diferente, antes tu tinha jornalistas setorizados, né, então, esse aqui fala só sobre política, esse fala só sobre economia, outro fala só sobre polícia. Hoje não, hoje com a internet, com as redes sociais, as notícias, todos os jornalistas fazem de tudo um pouco, né? A notícia que vem eles já vão pegando, não importa a matéria, e já vão trabalhando. Isso faz com que se faça mais, se produza mais, com menos, né? Com menos pessoas e às vezes até com menos qualidade, enxugando as redações. E isso acontece também, e uma das consequências disso é esses desvios de informações, as informações que erradas, sem apuração devida, que acaba, né, lesionando outras pessoas, né, principalmente as pessoas que são assunto nas notícias. Então, eu entendo, assim, também, em questão de leis, assim, a gente tem ali na Constituição, né, os artigos que falam, né, tanto sobre a liberdade de expressão, mas também sobre o direito à privacidade, a honra e a imagem que estão defendidas, e também tem o Código Civil, o Código Penal, que também trazem algumas ponderações sobre isso, né, mas é aquilo que a gente conversou, né, infelizmente o tempo do judiciário não é ao mesmo tempo da sociedade, nem do legislativo, então as coisas não vão se batendo dessa forma, e sempre quando a gente tem ali a liberdade de expressão, as pessoas sempre entendem que ela é absoluta, né, e não entendem que ela é relativa, que cada caso tem que ser analisado de alguma forma, que a gente tem uma limitação, né, então assim, a gente sempre vai ponderar entre a privacidade e a liberdade de expressão, então às vezes acaba talvez faltando um pouco, assim, de estudo e análise e também sensibilidade, né, também do judiciário, de entender o papel da pessoa que está reclamando, né, para ver, assim, não pode simplesmente julgar, porque se a imprensa disse, está dito, e a liberdade de expressão, e é isso, vamos jogar para frente. Não, daqui a pouco entender qual é realmente a limitação, que extrapolou, né? O que a vítima está reclamando e que dano foi esse que ela está pedindo. Então, às vezes, falta um pouco mais dessa análise, né? Tu não acha, no caso, não faltariam leis, né? Porque as leis, elas existem. Elas já foram criadas e estão... Isso, a gente tinha, tanto é que quando teve o julgamento, né, da questão da lei de imprensa no STF, para ver se ela ainda deveria ficar vigente, se ela deveria cair, uma das questões principais no julgamento era essa, né? Tipo, mas todo o sentido da lei, né? O que ela traz, assim, será que vale a pena? Onde é que a gente pode trazer respaldos para a atividade da imprensa, né? Se a gente tirar a lei, né? Se ela for considerada inconstitucional, como é que se faz? Como é que a sociedade vai agir? Como é que o judiciário vai se portar, né? Vai se nortear? E para todos os jogadores tinha essa questão, né? Não, nós temos ainda dentro da Constituição dispositivos, nós temos no direito civil, no direito penal, dispositivos que tratam sobre esses assuntos, né? Talvez não tenha uma lei específica, hoje a gente tem a lei do direito de resposta, mas não específica para a imprensa como um todo, mas ainda assim não deixa simplesmente sem norte, né? Tem como sim a gente limitar a atividade da imprensa, tem como responsabilizar algum fato que cause algum dano a terceiro, né? Então, assim, leis não faltam, talvez uma análise mais criteriosa precise de algum ponto mais específico, mas ainda assim não está completamente, a sociedade está desamparada, né? Então tem sim como buscar, é só ter às vezes tem essa questão, né, de ver qual de fato é o dano, para ver se o interesse público daquela matéria, se a liberdade de expressão que teve, que aquela matéria trouxe, realmente de fato ela é necessária, ou se ela realmente feriu a privacidade ou a honra ou a imagem de uma pessoa, né? Não, excelentes colocações. Eu acho que do meu ponto de vista, a Andressa, com as perguntas todas que ela fez ali, eu praticamente bati a cartela porque eu queria marcar todas sim.
né? Todas as perguntas. Ah, falta lei adequada. Falta tudo, falta Eu tudo. concordo com a Alessandra que falta, talvez, alguns pontos específicos que sejam abordados, em especial essas ponderações, e principalmente delegar para quem cabe tomar esse tipo de decisões, sabe? Porque eu considerava como ponderados o STF, até porque eles são o órgão maior que a gente tem no país hoje para tomadas de decisões dessa natureza, mas eles se mostraram. Fiquei surpreso, inclusive, com o voto do Toffoli, fiquei muito surpreso com o voto dele, com o norte que ele deu para um voto. Talvez, e é só o Leonardo falando e o ministro Toffoli, né? É o Toffoli e o Leonardo aqui. Mas talvez ele não tenha visto o alcance, os pormenores, os desdobramentos. Talvez ele não tenha uma visão macro de como é que funciona a internet e realmente a menina internet chegou para ficar. Talvez ele não entendeu que essas coisas vão se propagar para sempre. E talvez esse voto dele não seja o mais acertado, não sei. Ele é o Toffoli, é o seu Leonardo, cada um tem a sua opinião. Eu respeito a opinião dele, apesar de discordar, tá? Então, a questão das leis adequadas a gente passou, falta punição, não, isso tem tudo previsto, sabe? Falta clareza nas determinações, sim, falta apoio das plataformas, isso é um ponto bem fundamental. As plataformas, elas antigamente, nos primórdios das plataformas, e até entrando aí nos internet database que tinha, internet time machine, tu vê como é que eram os portais antes. Tu tinha muito mais canais de acesso, tu tinha muito mais acessos a um suporte, mesmo que fosse o Mohinder lá, árabe, te atendendo no chat do Facebook para tentar resolver o teu problema. Tu tinha esse acesso, hoje tu não tem mais, hoje tu para sempre numa barreira. Escalou tanto, né? Escalou tanto e as pessoas saturaram tanto os canais de comunicação, entupindo com lixo, com informações que não eram necessárias. Tinha gente que entrava em contato com o chat do suporte para aprender a trocar senha, sabe? Só que o chat do suporte não pode fazer isso, não é com eles que tu tem que falar. E o que acontece? Tanto foi mal utilizado que eles fecharam todas as portas. Então, hoje, apoio das plataformas, a menos que tu tenha mandado judicial, contato quentinho, ou que tu tenha uma determinação de uma autoridade competente, tu não consegue falar com a plataforma, sabe? Enquanto isso tá lá, o dano tá acontecendo e tá girando, mas tu não consegue dar vazão para isso. Falta experiência de advogados nesse tema? Sim, tem muito colega aventureiro que não estuda ou que não tem um aprofundamento nessa área, que não tem uma compreensão, de novo, de como é que funcionam essas coisas, e o colega é aventureiro e vai lá, só que ele não tá botando em jogo a reputação dele, porque muitos, inclusive, ainda não construíram efetivamente uma reputação, mas eles estão botando em jogo a saúde mental do cliente, eles estão botando em jogo, às vezes, a imagem da pessoa. Tem muitas coisas que estão em jogo, além do fato de dizer, eu consegui tirar uma matéria da internet, sabe? Então tem muita coisa em jogo. Então eu sempre falo isso para as pessoas que acabam me procurando, os colegas, eu quero trabalhar com direito digital. Primeiro, não seja aventureiro, joga onde tu está confortável. Estuda, te especializa, expande o teu conhecimento, domina novas áreas, tem uma compreensão multidisciplinar. Depois tu te aventura, porque é a vida dos outros que tu tá botando em jogo, sabe? São reflexos nas vidas das outras pessoas, não é na tua. Na minha, eu não tô preocupado com nada que tá publicado na internet. Agora, as coisas que eu tô tirando da Andressa da internet ou de uma cliente que seja, isso afeta e impacta diretamente ela, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, sabe? São diversos os pontos. E para mim, então, esses são os principais empecilhos de lidar com situações como essa. E aí também, óbvio, decisões contraproducentes como a que o STF está fazendo agora. Só vai retardar por mais, não sei, X anos aí, né, que a gente tenha a possibilidade de ser esquecido, né? E talvez eu esteja me provando errado e daqui a 5, 10, 15 anos a gente descubra que realmente, nossa, o pessoal lá, os europeus que bateram cabeça 10 anos em cima dessa matéria, talvez esses caras estavam errados. Esse comentário contém ironia, tá, gente?
Sabe que tem um outro ponto que agora vocês falando aí, eu me lembrei que eu não coloquei aí entre essas dificuldades, né, de lidar com isso. Falamos das plataformas, falamos da responsabilidade dos advogados, das leis, da falta de clareza, e eu colocaria ainda um outro item que é o papel da academia, né? O quanto isso é levantado, o quanto isso foi questão nas aulas, né, no direito, e no jornalismo, que eu acho que faltou. Eu, ao menos, não lembro, já fazem alguns bons anos que eu me formei, mas eu não lembro de ter esse debate assim de, bom, temos liberdade de expressão, até onde ela vai, e existe uma coisa aí, acho que nem existia direito ao esquecimento quando eu me formei. Acho que não, né? Era 2000, foi 2014, né, Léo, que tu falou? E 15 que saiu na É. Europa. Bom, eu me formei em 2009, mas eu espero que agora os alunos, né, de jornalismo, os acadêmicos estejam debatendo isso. Seria muito bom, porque é a academia que tem um papel fundamental formando esses profissionais, né? Eu queria que vocês comentassem também um pouco sobre isso. Assim, na questão do direito, né, realmente a gente também não trabalha esse assunto específico, até porque tem muita lei e a gente não tem nem tempo para isso, né? O Vadimeco não comporta. Mas mas a questão realmente do jornalismo, inclusive tem muitos, assim, né, acadêmicos que falam dessa necessidade, que realmente é necessário, assim, trabalhar e estudar sobre esse dever de cuidado, dever de proporcionalidade, né, porque não pode simplesmente sair por aí escrevendo, né. Claro que hoje, como a gente não tem a obrigação da graduação em jornalismo, também não tem muita relevância, mas, né, quem busca academia, né, e Sim. quem se propõe a estudar, realmente deveria ter esse momento, né, de aprendizado, não pode, de uma forma sistemática, para aprender um pouco sobre o direito, né, e entender também o lado, né, da pessoa que está se falando, né, da questão do dever que tem que investigar. Isso seria super importante trabalhar junto com a ética, que eu sei que já se trabalha, né, nessa faculdade de jornalismo, mas a questão do direito, assim, do que pode atingir, né, das abordagens jurídicas que a questão do jornalismo pode trazer, né, e as matérias vinculadas à comunicação. Então, seria muito importante ter esse momento, né? Mas eu não vejo, assim, que aqui haja essa alteração, assim. Até porque a gente tem essa questão, né, que quando tu olha para o judiciário, a maioria das decisões sempre são favoráveis à imprensa, então daqui a pouco tu vai ver assim, tá, mas qual é o objetivo, né? Porque as ações estão aumentando realmente, pode ter aumentado o número de ações, até por causa da internet, então tu tá abrangindo, o número de alcance de informação está indo muito, expandindo, né, sendo maior, mas ainda assim, né, talvez pensa que as ações geralmente são favoráveis aos veículos de comunicação, talvez não haja interesse nesse tipo de estudo, né? Que é uma pena. Eu não sei quantos professores, né, da academia estão acompanhando esses desdobramentos, essas matérias todas. Acho que seria imprescindível que isso já estivesse sendo debatido assim, né, desde cedo. E que o diploma de jornalistas fosse, né, importante, justamente por a gente saber que ele passou por isso, né, que ele passou por todo esse treinamento, digamos assim, né. Isso aí. Léo, Pra complementa gente... alguma coisa ou a gente Não, segue faço para as minhas a fechar? palavra da Alessandra. Tanto que nem montei nada aqui, porque realmente faço as minhas as palavras dela. Eu concordo em gênero, número, grau e lei também. Pra gente fechar então, Alessandra, qual que tu entende que seria a melhor alternativa, pelo menos num médio prazo aí, para atenuar as situações em que a gente vê explicitamente essa conduta inapropriada da imprensa, de alguns jornalistas e até mesmo de algumas plataformas de redes sociais? Bom, esse fato de ter na própria academia, né, ter na faculdade um momento separado para essas questões jurídicas, assim, acho que seria muito importante, né, já para ter uma noção, porque realmente direito e jornalismo pode parecer um mundo à parte, mas enfim, é importante, mas eu acredito que as empresas também, né, com os seus departamentos jurídicos, né, que pudesse fazer uma análise mais criteriosa das informações, né, no caso quando a gente tem empresas, né, quando a gente fala de veículos de grande proporção, né, que a gente tenha sempre essa consultoria,
ao alcance, né? Então, porque cada redação tem ali seu manual, né, de tutorial, de como, né, se deve escrever matérias, enfim, mas que também faça essa análise mais criteriosa das informações prestadas, né? Que isso possa ajudar e aliviar. E quanto ao judiciário, é isso, né? Acho que acredito que mais empatia na questão da pessoa que está reclamando, de tentar entender a questão da vítima e não tentar levar a liberdade de expressão como um direito fundamental absoluto, mas sim relativo, entender que tem sim que é uma sobreposições de direitos e, na verdade, ele entra em conflito com outros direitos e por isso ele tem que ser analisado de uma forma criteriosa, né, e não de forma absoluta. Eu tô batendo palmas aqui no vídeo, gente. Pra quem não tá assistindo, corre lá no YouTube e assiste. Mas eu acho que é bem por aí, né? A Alessandra falou muito de forma criteriosa, de ter sensibilidade e de analisar caso a caso. Eu acho que não vai sair muito disso, né? E de buscar se informar, estar atualizado, tanto os veículos jornalísticos como quem trabalha na área jurídica, né? E, enfim, atendendo um cliente, uma pessoa física, ou setores jurídicos que, né, foi muito bem pontuado, porque tem essa questão também, esses setores jurídicos dentro dessas empresas, desses grandes veículos de comunicação e tal, para proceder de uma melhor forma. Bom, eu vou fechando então o nosso episódio. Quero agradecer por todas as reflexões, né? A gente sabe o poder da informação e da desinformação, né, hoje em dia, do quanto uma mensagem propagada pode mudar os rumos da vida de alguém, os rumos de um país, e mais ainda pode mudar os rumos da história, né? Então, até um tempo atrás a gente falava desse quarto poder concentrado nas mãos de alguns poderosos. Agora esse poder ele meio que descentralizou, né, com a internet, e o que traz outro tipo de problema. Então, enquanto a gente reflete e aguarda por leis ou clareza nas leis, mais responsabilidades da imprensa, do judiciário, vale lembrar a função de cada cidadão também de checar a procedência da informação, de checar datas das publicações e não julgar pegando alguma coisa de 20 anos atrás, né? E da própria academia, né, como papel de formar esses profissionais. Vou agradecer muitíssimo as contribuições, então, da Alessandra, nossa convidada. Ali, deixa aí o teu arroba, teu contato, o que tu quiser deixar, e-mail, enfim, o que tu quiser compartilhar com quem está nos ouvindo, nos assistindo, porque aí, assim, quando a galera tem alguma dúvida ou quer entrar em contato contigo, falar sobre o assunto, eles conseguem te encontrar. Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto bastante, que eu estudo, que é meu xodó, né? Então, que eu tenho uma música inspiradora em casa, então, né, meu marido, então, trabalha com isso, então eu fico esse assunto. Então, eu gostaria de agradecer bastante nessa oportunidade e deixar meu arroba, né, ale.escolto, né, no Instagram, se quiser, segue lá. Vai estar linkado na publicação do post. E aí, isso aí pode que a gente vai poder conversar sobre isso, trocar ideias, né? Ouvir opiniões também diversas das pessoas e trabalhar, estudar mais sobre esse assunto, né? E propagar, né? Divulgar, espalhar conhecimento é sempre bom, né? Isso ajuda muito. Isso aí. Bacana. Alessandra, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado por ter vindo tomar um café virtual aqui, trocar umas figurinhas virtuais conosco. Foi um prazerzão mesmo, tá? E aos nossos ouvintes, fica a dica de acessarem o nosso site, influcast.com.br, nosso Instagram também, o @escuteinflucast, e também fiquem de olho e considerem se tornar assinantes do nosso financiamento coletivo, lá no PicPay. Tu contribui com o nosso projeto, doando um cafezinho por mês pra gente. Olha. Todos que já estão e já nos dão esse mimo e nos acompanham assiduamente por aqui, nosso muito obrigado. Fiquem ligados até o próximo episódio, ou no próximo episódio, e até a próxima! Até a próxima, gente. Beijão, Ale, Léo. Beijão pro Luiz também. Obrigada. Meu colega. Beijão pro Luiz também. Beijão pro Luiz. Tchau, gente.